Oi, Elivaldo, bom dia. Bom dia, Nádia, tudo bem? Tudo bem, boa semana. Pois é, Nádia, boa semana para você, para todos os nossos telespectadores. Elivaldo, hoje, olhos voltados para Brasília, para a sucessão do deputado Rodrigo Maia e também do senador Davi Alcolumbre, eleição na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal. E ontem, o assunto do dia foi justamente a liberação do Democratas aos seus parlamentares. Tudo isso, provavelmente, em troca de liberação de recursos de emendas parlamentares. É a negociação que é sempre feita entre o Executivo e o Legislativo para garantir, assim, a eleição. Então, o favorito na Câmara é Arthur Lira e o favorito no Senado é Rodrigo Pacheco. Nádia, eu diria que chega o momento do grande teste do governo Bolsonaro no Parlamento Estadual. Até então, passavam alguns projetos, outros não, havia uma reação muito forte, houve então uma delimitação de espaços. Hoje nós temos claramente esta situação, tanto na eleição do Senado como também da Câmara, principalmente da Câmara Federal, a mais movimentada, que tem gerado maior impacto, inclusive, na política brasileira. Hoje será, inclusive, dada uma situação que poderá, eu não diria ser decisiva, mas abre já, descortina a situação para a eleição de 2022 da presidência da República. O bolsonarismo tem Arthur Lira como representante na eleição da Câmara, o candidato favorito, devido a uma campanha aí muito forte desenvolvida durante todo o mês de janeiro. Do outro lado, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, tenta garantir a eleição do aliado Baleia Rossi, do MDB. Começou bem a campanha, mas perdeu fôlego ao longo do mês de janeiro. Então, eu diria até, Nádia, que o favorito para a eleição de hoje, que será presencial às 7 da noite, o início da votação, o Senado é mais cedo, a eleição do Senado começa no início da tarde, mas o favorito é esse aí, olha, Arthur Lira, do Progressistas de Alagoas, e com vitória aí do bolsonarismo. O Centrão volta, assim, com puro sangue ao poder na Câmara Federal desde a eleição de Eduardo Cunha, que foi há 6 anos, se não me engano, né? E segundo a imprensa traz hoje, Elivaldo, o presidente, ainda presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, teria ficado bastante insatisfeito com esse posicionamento do Democratas depois de um acirramento de ânimos entre ele e o presidente do Diretório Nacional do Partido, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, e teria ficado tão insatisfeito que pode até desarquivar ou colocar em andamento um dos 57 pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. A corda esticou, né, Nádia, na relação de Rodrigo Maia com Jair Bolsonaro. Isso são demonstrações de perda de força do candidato Baleia Rossi. O impeachment é uma situação extremamente séria, complexa, que não se pode desengavetar simplesmente por um momento de crise na relação política ou até institucional envolvendo os dois poderes. Se isso ocorrer, eu diria que vai ser um fim melancólico da gestão de Rodrigo Maia na Câmara Federal. Isso, a ser examinado, deve ficar para outra gestão. Hoje é o último dia de gestão de Rodrigo Maia na Câmara Federal. No Senado, mesmo com a candidatura independente da senadora Simone Tebet, que é do MDB, deve levar mesmo, tá aí a senadora, né, que foi abandonada, digamos assim, pelo partido, mas segue com a candidatura avulsa, mas deve vencer no Senado Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco, que esse aí é do Democratas de Minas Gerais, tem o apoio de Davi Alcolumbre, a simpatia do Palácio do Planalto, e na composição, Nádia, o senador Elmano Ferrer passa a compor também a chapa de Rodrigo Pacheco. Ele será o segundo, ele é, aliás, na chapa, o segundo secretário da mesa diretora. Se for eleita a chapa, naturalmente, que a partir de hoje, depois da eleição, amanhã, já que a posse é imediata, Elmano Ferrer poderá voltar a compor a mesa do Senado Federal. Como você disse, é uma chapa amplamente favorita para vencer a eleição no Senado Federal, e assim o DEM continua no poder no Senado Federal e perde influência na Câmara Federal com a provável derrota lá de Rodrigo Maia com o candidato Baleia Rossi. Então, hoje, esse é o assunto do dia na política brasileira, essa abertura do ano legislativo em Brasília com intensa movimentação política. Aqui no Piauí, o dia também será de abertura do ano legislativo na Assembleia. O governador Wellington Dias, Nádia, ele recua na possibilidade da leitura presencial da tradicional mensagem do Poder Executivo e fará a leitura da mensagem de modo virtual. Não vai até
por medidas de precaução em relação à pandemia, ao enfrentamento à pandemia. Mas será uma mensagem, Nádia, onde o assunto não poderia ser outro, o principal, a pandemia em 2020. Fará um relato das ações do governo nos investimentos em testagem, compra de equipamentos, e nos decretos e das medidas, e também das consequências das atividades econômicas. Queda na receita e, mesmo assim, o governo conseguiu manter o equilíbrio financeiro, inclusive com o cronograma de pagamento da folha de pessoal. Mas o governador, Nádia, também apontará perspectivas para 2021, principalmente quanto à vacinação da população piauiense e principalmente também, outro assunto importante, será abordado na mensagem, o programa de investimentos chamado de Pro Piauí. As ações do programa serão assim, esmiuçadas na mensagem que será lida hoje para os deputados estaduais na Assembleia Legislativa. A Câmara só volta na quarta-feira. Depois a gente fala sobre esse assunto. Vamos à última de hoje, Alivaldo? Nádia, os partidos já começam a se movimentar em relação às eleições de 2022, não só no campo majoritário, mas também no proporcional. É uma questão de sobrevivência. O Republicanos sai na frente e já lança aí projetos para se manter vivo na política estadual, como, por exemplo, candidaturas de políticos que já estão aí em evidência, como o vereador Levino de Jesus, que nos confirmou sexta-feira que vai disputar a eleição deputado federal em 2022. O partido me fez esse convite. Eu me disponibilizaria para ser candidato a deputado federal, já que a gente já está aqui num quarto mandato de vereador em Teresina, e se tudo der certo, se tudo como está encaminhando, eu topo o desafio e nós vamos trabalhar para que a gente possa conquistar bons êxitos numa candidatura a deputado federal, se possível, né? Essa pré-candidatura, talvez, já que a gente pode chamar assim, que ainda ninguém é candidato, né? Nádia, não deixa de ser um aceno para que o partido forme uma chapa competitiva para 2022. Inclusive um aceno para o deputado federal, não digo que ele está ameaçando ou impondo, não. Flávio Nogueira, deputado federal, que ainda está no PDT, mas que já atua como dirigente ou como articulador do Republicanos no Piauí. Para manter esse projeto é preciso que haja aí um grupo forte e competitivo para 2022. Obrigada, Alivaldo. Uma ótima semana para você. Tudo de bom. Até amanhã aqui no Notícia da Manhã. É isso, Nádia. Bom dia. Até já lá na Rádio Cidade Verde, está no ar o Acorda Piauí até às 8h30 da manhã.